Jornal da Rede Alesp. E vamos agora com mais uma entrevista. Vamos falar sobre doenças que todos os anos, no verão, nós precisamos tomar os mesmos cuidados, que são conhecidas como doenças incidentes no verão. Especialistas do Conselho Regional de Biologia chamam a atenção da população para os cuidados relativos a enfermidades mais incidentes no verão, como a dengue, zika, chikungunya, febre amarela, leishmaniose, leptospirose e doenças gastrointestinais. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Sérgio Boccalini. Ele é do Conselho Regional de Biologia da Primeira Região. Bom dia, Sérgio. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de falar aí com vocês e para os nossos telespectadores de um assunto tão importante. Sérgio, o verão registra maior incidência das doenças transmitidas pelos mosquitos Aedes aegypti, por exemplo. Quais são essas doenças e por que essa estação contribui para a proliferação dessas doenças? Bom, nós temos aí como principal representante aí das doenças associadas ao Aedes aegypti, a dengue, né, que continua aí aparecendo com uma grande frequência junto à população e nas mais diversas regiões, né? Então a gente tem aí os casos de uma maneira frequente e em algumas situações aumentando. Isso, além da dengue, né, nós vamos ter outras doenças que têm aí uma associação com a presença do mosquito. Ele funciona como um vetor, né? Ele faz o transporte desses micro-organismos, aí no caso de vírus, né? Como o Zika vírus, o chikungunya. Então, a gente tem aí um carro de doenças, né? Uma quantidade de doenças bem interessantes e doenças de impacto em saúde pública, né? Então, por isso, essa grande preocupação. Isso acontece no verão em função dessa relação temperatura, altas temperaturas, né? E umidade também elevada. A presença de chuvas e esse calor que faz, isso é um estímulo, né? Isso faz com que o ciclo biológico, o ciclo de desenvolvimento dessa espécie e de outros insetos também, né, ele fique acelerado e o desenvolvimento se dá de uma maneira muito rápida, né? Então, só para a gente exemplificar, no inverno não significa que nós não temos a presença do mosquito, do Aedes aegypti. Ele se encontra sim, né? Porém, o seu desenvolvimento ele é mais lento, ele vai demorar mais ou menos aí de 45 a 60 dias para completar o seu ciclo. Já no verão, isso se dá de uma maneira muito rápida, em torno de 10, 15 dias, ele já completa esse ciclo, e aí nós vamos colocar também o processo de reprodução. E por isso que nós visualizamos essas infestações em grandes quantidades de mosquitos, aí, consequentemente, o risco à saúde pública. Ô Sérgio, a gente sabe que no momento a atenção está voltada totalmente à pandemia, aos protocolos sanitários para poder evitar essa contaminação do Covid-19. Em relação a essas outras doenças que ocorrem no verão, como é que está a atenção do governo para isso? Porque no passado houveram muitas campanhas e com isso as pessoas tinham conscientização. E hoje, qual que é o cenário? Então, no início da pandemia, quando nós tivemos aí em 2020, né, um rigor, vamos colocar dessa forma, aí no distanciamento, no isolamento das pessoas, as pessoas ficando mais restritas aos seus domicílios, né, a questão de vários estabelecimentos fechados, né, isso fez também com que o serviço público, né, a parte aí das inspeções sanitárias por parte da vigilância sanitária, dos centros de controle de zoonoses também diminuísse. Então, nós percebemos, sim, principalmente no início da pandemia, naquele momento mais crítico, onde as pessoas ficam reclusas, uma diminuição. E as pessoas também relaxaram muito em relação aos cuidados dentro das suas residências. Agora, aí, com a delimitação das faixas, aí, onde a gente percebe uma circulação maior de pessoas e o próprio serviço público ele começa a entrar numa rotina se normalizando, nós conseguimos observar que essas fiscalizações elas voltam a acontecer, não na mesma frequência, né? Isso vai variar muito aí do município, né? Uma vez que cada município tem a sua gestão, mas em vários municípios nós já observamos que as vigilâncias, né, elas começam aí a fazer um trabalho mais focado, mais acirrado junto aí à população. Teve um outro fato interessante que, com medo aí
do novo coronavírus, né, e da Covid-19, a população também acabou não permitindo, em muitas situações, a entrada dos fiscais nas suas residências, né, com medo aí de contaminações. Então, isso também dificultou muito e fez com que o mosquito ganhasse espaço. Então, agora nós precisamos realmente intensificar as ações, tanto de fiscalizações e também da população fazendo a sua parte. Sérgio, a gente está falando muito do Aedes aegypti, mas nessa época de calor, nessa época de verão, outros bichinhos acabam aparecendo ali na casa da gente. Não tem jeito, por mais cuidado que a gente tome. Então, por exemplo, moscas, baratas, formigas acabam aparecendo. De que forma esses bichinhos podem também transmitir doenças e quais as maneiras que a gente teria para se precaver deles, para tentar expulsá-los ali de dentro de casa? Eles realmente têm um impacto também na saúde da população, né, um impacto significativo. São considerados também vetores, mas um pouco diferente aí do Aedes aegypti, de alguns outros mosquitos transmissores de doenças, né? Barata, formiga, aí principalmente elas são classificadas como vetores mecânicos, né? O transporte do micro-organismo se dá através das partes do seu corpo, né? Então, a barata, a formiga, a mosca também, né? Ela se contamina, ela passa por um local, por um ambiente contaminado, com uma série de micro-organismos que impactam na saúde, e elas saem transportando esses micro-organismos por onde passam, né? Então, em cima de um alimento, em cima de um utensílio que vai ser utilizado, um talher, uma superfície onde vai ser manipulado esse alimento, e ali ela vai deixar essa carga aí de micro-organismo, né? E isso, consequentemente, pode ser transmitido e chegar no ser humano e acabar provocando alguma doença, que lá na frente também vai impactar aí na saúde das pessoas e também no nosso sistema de saúde. Por isso que a população ela precisa estar muito atenta à presença desses animais. A gente sabe que algumas pessoas aí elas acabam se habituando com a presença, né, principalmente de formigas, né, então as pessoas às vezes não dão uma atenção especial, não conseguem associar a presença daquele inseto com a transmissão de alguma bactéria, de algum fungo que possa provocar, por exemplo, uma doença gastrointestinal. É importante que as pessoas mantenham os seus lares, os seus locais de trabalho com rigor de limpeza muito grande, né? Os ambientes eles precisam eles devem estar limpos de uma maneira muito frequente e organizados, né? Porque mantendo essa situação, nós vamos criar um ambiente desfavorável para o desenvolvimento dessas pragas, né? E aí, em alguns casos, onde se faz necessário o controle químico desses animais, aí, devido a grandes infestações, nós sempre recomendamos que as pessoas só utilizem produtos que estão à disposição nas gôndolas dos supermercados, ali, que são de venda livre, né? Em algumas situações, a contratação de empresas especializadas, devidamente licenciadas, também é uma situação importante que pode ser utilizada, mas sempre com muito cuidado. Evitar de comprar produtos aí que não possuem registro na Anvisa, porque a consequência pode ser até pior do que a presença da própria praga, um risco de intoxicação que pode acontecer. Então, as pessoas precisam ficar realmente muito alertas, né? E contem sempre, quando necessário, com o trabalho aí de empresas especializadas também. Ô Sérgio, fala uma coisa pra gente, tem outras doenças também que a gente precisa ter mais atenção nesse período do ano? Sim, nós temos algumas outras doenças também aí associadas à presença de insetos, né? Então, nós temos aí, como a gente falou, da barata, formiga e mosca. Normalmente são doenças gastrointestinais, né? Que acabam provocando aí todo um desarranjo e leva ao hospital. Na maioria das vezes, ela não evolui para casos graves, mas pode sim acontecer, né? Essa evolução e consequências indesejáveis podem surgir também. Além disso, nós temos a questão de outros vetores, né? Nós temos aí alguns mosquitos aí que nós consideramos aí os flebotomíneos, que tem uma associação com a leishmaniose, que também é uma doença de grande importância, né? Que ela se encontra mais em algumas cidades do interior, mas alguns estudos já revelam uma proximidade com a capital também, né? Com a cidade de São Paulo. Então, é uma doença que precisa ficar muito atento, que ela tem um impacto grande em saúde pública.
O próprio pernilongo, que se encontra nos rios e córregos poluídos, apesar da nossa região aqui no estado de São Paulo, eles não transmitirem, não oferecerem aí um risco de transmissão de doença, mas eles provocam um incômodo muito grande, né? Diminui aí um sono confortável, isso pode levar a processos de letargia, então a pessoa diminui a sua produtividade no dia seguinte porque teve uma noite mal dormida, riscos de acidentes podem também ter uma associação com esse cansaço, né? Então é impactante. E um outro ponto, agora saindo um pouco da esfera dos insetos, a gente vai entrar aí na questão dos roedores, que não tem uma associação direta com a temperatura elevada e essa umidade que se faz presente no ar, mas tem também aí, nesse momento, a presença de grande incidência, uma frequência muito grande, grandes volumes de chuvas, faz com que galerias fiquem alagadas e as ratazanas que ali se encontram saiam e entrem nos domicílios, entrem nas residências. E aí o risco de transmissão da leptospirose também é muito comum nesse período do ano. Então, ficar atento a todos esses animais e, principalmente, impedir o acesso, tirar condições favoráveis do ambiente, com a presença de alimentos, não deixar lixo mal guardado, armazenado, tudo isso traz aí um resultado muito grande e importante no controle desses animais. Sérgio, por tudo que você está falando aí para a gente, tem que ser um trabalho, né, não só feito pelo Estado, ali com campanhas de prevenção, de repente jogando ali remédio onde tem que jogar remédio, mas também da população, né? Da população não deixar lixo em qualquer lugar, né? Então, se houver o cuidado das duas partes, a gente realmente fica mais protegido das doenças causadas por esses vetores, né? Agora, se de repente não houver nem ajuda do Estado, a população fica difícil, né? Não, com certeza. Eu acho que a gente precisa realmente passar as responsabilidades, né, a quem cabe. Lógico, o Estado ele tem uma responsabilidade muito grande, né, nas campanhas que são feitas aí, através aí das suas vigilâncias sanitárias, dos seus órgãos responsáveis pela questão da saúde, as secretarias de saúde dos municípios. Ele tem realmente um papel importantíssimo, né, nessa relação aí, né? Os programas, eles são necessários realmente e a gente tem que cobrar, né, uma posição, um trabalho por parte aí do governo, né? Porém, a população não pode também se eximir da sua responsabilidade, né? A população ela tem um papel significativo, principalmente em se tratando das suas residências. Então, manter esses ambientes adequados, livres de condições favoráveis para o desenvolvimento desses animais é de extrema importância. Eu costumo dizer que se as pessoas dedicarem pelo menos aí uns 5, 10 minutos do seu dia para olhar nos seus quintais, se existe algum local, um recipiente que pode acumular água, isso virar um criadouro, no caso aí do Aedes aegypti, e a preocupação com a dengue, que traz um impacto muito grande, como eu disse, a gente vai sim conseguir aí um resultado muito positivo, diminuição dos processos de infestações, né? Consequentemente, diminuição da doença, mas cada parte tem que assumir aí a sua responsabilidade. Como eu disse, a população também faz parte desse processo, essa conscientização. O trabalho de educação ambiental, ele tem que acontecer o ano todo, né? Isso, o Estado ele precisa se responsabilizar, as campanhas de saúde pública para manter os ambientes livres aí desses animais, ela deve acontecer não só nesse período, né, que é um período mais propício, mas o ano todo, porque os bichos estão aí, né, mesmo no inverno, em menor quantidade, em número reduzido, mas estão. Sérgio Boccalini, do Conselho Regional de Biologia da Primeira Região. Muito obrigado pela sua presença e por todas as informações bastante importantes para os nossos espectadores aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu agradeço a oportunidade e o Conselho Regional de Biologia da Primeira Região fica à disposição tanto de vocês quanto da população no que precisar aí para essas discussões aí que são de grande relevância. Obrigado, bom dia, bom trabalho, Sérgio.